Então quer dizer que você quer criar um app. Você tem uma ideia brilhante para um aplicativo, mas você não sabe por onde começar? Bom, eu sou o Lucas Gouveia, sou aluno de Design aqui na PUC-Rio, também sou aluno do Apple Developer Academy e eu vou mostrar para vocês o CBL. CBL, ou Challenge Based Learning, é o método de trabalho que nós usamos aqui no Academy. Ele é dividido em 3 partes que vão fundamentar o processo de desenvolvimento do seu app. Essas 3 partes são engajamento, investigação e ação. E eu vou estar falando um pouco sobre cada uma delas. A primeira fase é o engajamento, onde nós somos apresentados a um tema. Mas antes de pensarmos numa solução, nós precisamos conhecer bem a área que nós vamos trabalhar, para mapearmos os problemas e desenvolvermos uma solução que resolva ou minimize esses problemas. Então, o primeiro passo é conhecermos a nossa Big Idea. A Big Idea é o tema que nós vamos trabalhar, como eu já falei. Vamos pegar, por exemplo, uma Big Idea com o tema saúde. Você concorda que saúde é uma área muito ampla? Ela pode se dividir em diversas outras áreas, como bem-estar, exercícios, saúde pública, nutrição, medicina. São muitas áreas que estão dentro da grande área saúde. Então, nós precisamos conhecer esse tema para que nós possamos focar melhor o nosso trabalho e desenvolver uma solução que seja mais apropriada a um tema específico. Então, por isso, nessa fase inicial, nós vamos desenvolver Essential Questions, que são perguntas fundamentais para nos engajar sobre o tema que nós estamos trabalhando. Elas vão nos dar clareza sobre os interesses e os problemas enfrentados pela comunidade. Voltando à Big Idea Saúde, algumas das Essential Questions poderiam ser: o que é a saúde? O que é estar saudável? O que contribui para estar saudável? Quanto mais perguntas, melhor, pois elas guiarão e fundamentarão a pesquisa sobre o tema e vão nos levar ao desafio que nós queremos resolver. Algumas podem parecer muito óbvias, eu sei, mas quando nós pesquisamos e nos aprofundamos sobre o tema, nós vamos descobrir coisas que nós nunca imaginamos. Então, é fundamental esse processo e o resultado dessas descobertas trazem resultados importantíssimos para o projeto. Depois do processo de questões essenciais, identificamos uma única Essential Question, que vai ter um significado fundamental para o nosso projeto. Por exemplo, ainda em saúde, como tornar a saúde mais acessível para pessoas que vivem no interior do Brasil? Seria uma ótima Essential Question. Mas continuando. O desafio, ou challenge, é o que transforma esse num chamado à ação de conhecer profundamente sobre o tema sugerido na Big Idea. Então, a fase do engajamento é concluída quando nós identificamos o nosso desafio, o nosso challenge, que ele é possível de ser concluído e também é extremamente motivador para nós que estamos desenvolvendo. A fase 2 é a fase da investigação. Depois que nós identificamos o nosso challenge, nós precisamos fazer perguntas relacionadas a esse desafio. Essas perguntas vão nos servir como guias e elas incluem tudo o que precisa ser aprendido para chegarmos numa solução. Elas são chamadas de Guiding Questions. Depois, precisamos selecionar as questões que têm maior prioridade e começar a identificar as Guiding Activities e os Guiding Resources. Guiding Activities e Resources são todas as atividades e recursos que usamos para responder às Guiding Questions. Qualquer coisa que seja inovadora, inspiradora ou que contribua de alguma forma para o desenvolvimento do projeto pode ser usado como Guiding Activity ou Resource. Alguns exemplos de Guiding Activities são simulações, experimentos, pesquisas, jogos e etc. Alguns exemplos de Guiding Resources são conteúdos e cursos online, bases de dados, artigos científicos, vídeos, fotos, livros, entre tantos outros materiais que nós podemos usar. Depois de feitas as Guiding Activities, precisamos analisar e alinhar o resultado das pesquisas com os padrões do tema que estamos trabalhando. E depois que todas as questões estão respondidas e o resultado das Guiding Activities gravado, precisamos analisar os dados coletados e identificar temas para possíveis soluções. A fase 2 termina com relatórios e apresentações que comprovem que as atividades foram concluídas e dão base para a solução. Fase 3. Ação. Uma vez com conhecimento profundo sobre o challenge e depois de analisar o resultado das Guiding Questions e Activities, na fase da ação devemos desenvolver e implementar uma solução. Depois que a solução é aprovada, desenvolvemos protótipos, experimentos e testes. Esse processo pode gerar novas Guiding Questions que vamos pesquisando e respondendo ao longo do desenvolvimento, conforme a necessidade. Isso mostra que o processo do CBL não é uma linha que seguimos e chegamos no final sem nenhuma interrupção.
O CBL é um processo que é mudado constantemente. Podemos estar desenvolvendo a solução e perceber que precisamos pesquisar sobre um assunto que nós não conhecemos. Então, o fundamental é dar um passo atrás para prosseguir. Depois de ter uma solução pronta, nós medimos os resultados e refletimos sobre o que funcionou e o que não funcionou. Determinamos o impacto que a solução gerou para o challenge. E assim nós concluímos o nosso projeto. Mas e o Design Thinking? Ele é dividido em 5 partes: empatizar, definir, idealizar, prototipar e testar. Vocês perceberam alguma semelhança nos nomes das fases do Design Thinking com as fases do CBL? Sim, elas são parecidas. A primeira parte do CBL, que é a parte do engajamento, ela seria no Design Thinking a parte de empatizar e definir, pois nós estamos nos engajando sobre o tema. A segunda fase no CBL seria a fase da investigação, que no Design Thinking seria a parte da idealização, quando nós estamos estudando as nossas Guiding Activities Resources e tentando bolar possíveis soluções. A fase da ação, a terceira parte do CBL, seria a parte da prototipagem e de testes. Essa parte, já com uma solução definida, nós vamos testar com os nossos usuários e tentar refinar o resultado para chegar no melhor possível. Como vocês podem ver, eles são bem parecidos e eles são ferramentas poderosas para o desenvolvimento de aplicativos, que inclusive nós usamos aqui no Developer Academy, como eu falei no início. Com isso, nós podemos perceber que mesmo com essa semelhança, o ponto principal do CBL é o learning, ou seja, o aprendizado. Mesmo que o projeto não seja um produto que possa ser vendido, que só sirva para quem o fez, ou mesmo não sirva para ninguém, o CBL ainda é válido porque a pessoa aprendeu com esse processo. No Design Thinking, o usuário está no centro do objetivo e é necessária uma solução que atenda ou resolva o problema enfrentado por ele. Então, se esse problema não é resolvido, logo o processo do Design Thinking não cumpriu seu objetivo. Então eu espero que você possa usar o CBL ou o Design Thinking nos seus próximos projetos e espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Muito obrigado e até a próxima!